paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o período intertestamentário. Nós já estamos lá no final, no período dos Macabeus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto o período babilônico, do cativeiro babilônico, o período persa, o período grego com Alexandre Magno, com os Ptolomeus, com os Seleucidas. Então, agora nós estamos tratando do período macabeu ou asmoneu. Então, nós já estamos aí quase no finalzinho deste período interbíblico que trata da passagem entre o Velho e o Novo Testamento. Vamos continuar então com o período macabeu ou asmoneu. Neste período nós já falamos de Matatias e hoje nós vamos falar de Judas, que vai de 167 a 160 a.C. Judas, que era filho de Matatias e que o substitui nesta guerra contra os Ptolomeus e os Seleucitas, né, que está sendo desenvolvido aqui, ele fez algumas guerras contra a Síria, ou seja, contra os Seleucitas, de Seleuco, que era general de Alexandre. A primeira guerra aconteceu logo no início, 166, aconteceu logo no início, e Judas, ele forma um exército, ele reúne mais ou menos 6.000 pessoas. E ele descobre o acampamento dos sírios. Nós não sabemos onde ficava, porque a história não nos deixou relatada isso, mas a gente sabe que ele descobriu o acampamento dos sírios e venceu esse exército que estava ali acampado. Inclusive, ele vence o general sírio. Serom, então, da Síria, já na Segunda Guerra, Serom da Síria substitui esse general morto e ele prepara um exército de 8.000 soldados e parte contra Judas. Judas está aqui numa das gargantas de Bet-Horon. Então, essa região aqui, existiam dois Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo. Na verdade, é um tipo de uma garganta, é um tipo de um desfiladeiro. E aqui, o que ele faz? Ele destrói esse exército de 8.000 soldados, inclusive os cavalos deste exército, porque o cavalo é como se fosse um tanque de guerra ali. Então, isso foi perto de Mispá. Aqui está Mispá. Só para que o amado se localize, aqui embaixo é Jerusalém. Então, Jerusalém está aqui embaixo, né? Essa segunda guerra aconteceu aqui. E a terceira guerra nós vamos ver que vai acontecer mais para frente ali em Mispá. Lísias, que era o governador da Síria, ele prepara um exército. Como retribuição disso, ele prepara um exército de 40.000 homens de infantaria e 7.000 de cavalaria, sob o comando de dois generais, Nicanor e Górgias. Em Mispá, que a gente viu a imagem ali, a localização agora há pouco, os judeus, né, sob o comando de Judas, eles reúnem 6.000 pessoas. E Nicanor e Górgias, eles fizeram uma jogada. Ele vai dividir esse exército para tentar conquistar. Então, como eles sabiam que os judeus tinham mais ou menos 6.000 homens, eles levaram 6.000 homens para lutar um por um, né? Então, Nicanor manda 6.000 e Górgias vai como general. Judas faz a mesma coisa, ele divide o exército dele, para não expor todo mundo, ele divide em 3.000 homens e ataca Nicanor. Então, olha que coisa, Nicanor manda 6.000 para atacar Judas.
Judas esquece o Gorgias e ele vai aonde Nicanor está, que não está esperando a batalha, tá? E ele ataca o Nicanor e ele mata 3.000 homens, tá certo? E ele recolhe todo o despojo, porque ele tinha ficado com o despojo lá para não ir para a guerra: ouro, prata, seda, púrpura, armas, ou seja, tudo que tinha de melhor. E ele, então, ele desbarata o exército que tinha ficado com o Nicanor. Ele atacou de surpresa. Quando Gorgias vê esse desastre, quando ele viu o que estava acontecendo, o Gorgias se manda, né? Judá cruza o Jordão e ele vai atrás de 2 outros. Ele vai atrás de Timóteo e Báquides, que estavam depois do Jordão. E lá ele mata mais homens, mais 20.000 homens, e conquista então Galaade. Galaade fica depois do Jordão. Isso aconteceu 166, 167. Então aqui nós temos aquelas divergências de datas, né? Porque como nós não tínhamos aí historiadores que efetivamente determinassem as datas, a gente tem que ir por aproximação. Às vezes um diz 166, alguns dizem 167. Tá? Em 166, a Quarta Guerra acontece em Bet-sur. Então, Lísias, já cansado disso tudo, ele monta um exército de 65.000 homens. E Judas já estava com 10.000, então ele já estava com um pouquinho mais de homens. Então veja que coisa interessante. Eles já tinham ganho aqui em Bet-horon, eles já tinham ganho em Mispá, eles já tinham ido para o outro lado em Galaade, ganho lá em Galaade, tá? E agora o que acontece é que eles se reúnem aqui embaixo em Bet-sur, perto de Hebron agora, e Judas vence a batalha em Bet-sur, matando 5.000 homens. E o resto dos 60.000? O resto dos 60.000 correm, batem em retirada, porque eles saberiam que se eles ficassem ali, eles morreriam. Quando Judas limpa toda essa área, quando ele domina isso tudo, ele tem um tempinho para poder fazer uma coisa super importante. O amado lembra que eles tinham feito sacrifícios impuros no templo. Eles tinham aspergido sangue, fezes de porcos em todo o templo. Então, o que é que Judas faz? Quando isso já aquieta um pouquinho, então Judas vai até o templo, ele purifica o templo, ele reconstrói o templo, ele consagra, ele reconsagra o templo, tá? E isso acontece no dia 25 do mês de Quisleu. O mês de Quisleu é o nosso dezembro, tá? Então Judas dedica esse templo. Esta festa passa a fazer parte das festividades dos judeus. É chamada de Festa da Dedicação. E nós sabemos, porque João conta isto para nós, em 10, 22 e 23, nós sabemos que Jesus participa numa destas festas, que depois ficou constante, numa destas festas o próprio Jesus participa. Bom, Judas não tinha só a Síria como inimiga. Judas tinha uma série de outros inimigos. Então, lá no norte, ele ainda brigava com os samaritanos e com os galileus. Lembrem-se que esses samaritanos e esses galileus não eram todos judeus, eles eram de outras nacionalidades, porque tudo aquilo tinha sido conquistado, né? Pelos babilônios primeiro, depois pelos gregos, depois pelos gregos de Alexandre, depois pelos seleucitas, ou seja, aquilo tudo estava dominado por outras nações. No leste, né,
contrário ao mar, lá perto do Rio Jordão, eles tinham os amonitas, os moabitas e os árabes mais um pouquinho para baixo. No sul eram os edomitas e os idumeus, que nós já contamos para os amados quem são. E no sudoeste, do lado do mar, eles tinham como inimigos os filisteus. Tá? Nesta mesma época, a gente falou agora há pouco que os galileus eram inimigos. Nesta mesma época, um irmão de Judas, chamado Simão, filho de Matatias também, ele vai com 3.000 homens e ele conquista a Galileia para os macabeus. Então, estendendo a área, estendendo o domínio um pouquinho mais, indo até a Galileia. Amém, amados? Bons estudos!